Bom dia, turma. Hoje nós vamos entrar na parte mais interessante do curso e também a parte final, certo? São os capítulos 5 e 6, as transformações difusionais, essa primeira etapa, que deve tomar mais tempo, umas 2 ou 3 semanas, depende do andamento. E depois, mais uma semana para a difusionais e aí encerramos, né? Como eu disse, nós estamos muito bem na fita. Andamento bom. Certo? Mas vamos lá. Primeiro nós vamos categorizar as transformações difusionais, que são a grande maioria das transformações de fase se dão no estado sólido, se dão por difusão. No estado sólido e líquido e gasoso também, mas matéria condensada. As transformações de fases, elas se dão por difusão. Certo? É uma enorme maioria, não gosto de colocar números, mas são importantíssimas e são informações que vocês, os engenheiros e cientistas de materiais, precisam levar para a carreira, certo? Que se aplica em tudo, todos os materiais, certo? Todos os metais cerâmicos, compósitos, polímeros, todos passam por esse tipo de transformações, certo? E é disso que nós vamos estar tratando. É a minha parte favorita do curso, certo? Então, como eu disse, né? A maioria das transformações se dão por movimentos termicamente ativados, difusão. Os diferentes tipos podem ser divididos nos seguintes grupos principais, certo? Vocês vão ver que nós já tratamos, desde o começo do curso, de alguma dessas transformações. Então, essas aqui são os principais. Reações de precipitação. São reações que ocorrem principalmente devido ao excesso de soluto, certo? Na solução. Você cruza uma região, certo? Uma faixa de temperatura, aonde você, traduzindo em palavras não técnicas, certo? Não cabe mais soluto dentro da sua solução, por vários motivos, certo? O que ocorre? Essa solução rejeita soluto, certo? Que vai se precipitar. É como o açúcar no fundo do copo, certo? Você coloca açúcar demais, você coloca açúcar até o tanto, mexe. Você coloca demais, não vai entrar em solução, certo? Que estava em solução, se chegar a saturar, rejeita açúcar para o fundo do copo. Isso é uma reação de precipitação. No estado sólido é a mesma coisa, certo? Transformações eutetoides ou decomposições eutetoides. Lembra lá no começo do curso que eu falei que tinha uma aula lá que era importantíssima para explicar uma cacetada de coisas? Está aqui ela categorizada. Transformações eutetoides advém do fato que certas misturas não ocorrem. Quer dizer, lembra quando entalpia de mistura positiva ou muito positiva, o que ocorre? Os elementos não se gostam, certo? Aí, atingido uma determinada temperatura, quer dizer, lá em cima, em grande temperatura, no estado de maior liberdade, tudo se mistura, certo? Mas quando você vai reduzindo a temperatura, a partir de um determinado ponto, os sistemas vão preferir se separar, a solução se separa e você vai ter fases que são ricas só no elemento A ou ricas só no elemento B. Certo? Lembram disso? Tá, aqui são as transformações eutetoides. Por que eu não estou usando o termo eutético aqui? Porque estamos tratando no estado sólido. Então eu parto de uma solução sólida, após a transformação eutetoide,
eu vou ter ou duas soluções sólidas ou duas regiões de elementos puros, mas separados, não mais em solução. Reações de ordenação. É o contrário. Aqui, os elementos se gostam. A entalpia de mistura, ela é negativa. Certo? Então, as espécies, a partir daquele ponto, daquela temperatura, como nós vimos, certo? Lembrando, nós estamos no estado sólido, se misturam. É quando as espécies químicas preferem ter vizinhos de espécies químicas diferentes. Lembra lá? Solução do tipo AB, 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 AB. As eutetóides formam soluções do tipo AAA, BBB. Certo? Separadas, fisicamente separadas. Lembre-se, estamos no estado sólido. Transformações massivas. Essa aqui é novidade para vocês. Certo? Transformações massivas quando você tem reações, resfriamentos acelerados, certo? Que não dá tempo controlar, não dá tempo ocorrer a completa difusão, certo? E a massa que difunde, ela tem um alcance limitado, certo? Mas ainda ocorre por difusão, por isso está aqui nas difusionais, certo? É uma categoria especial, certo? E finalmente as mudanças polimórficas, ou transformações, mudanças alotrópicas ou polimórficas. Isso aqui vocês já são doutores, né? Lembra da história do ferro puro? Transformações polimórficas são mudanças na estrutura, no arranjo atômico das fases de elementos puros. Lembra a história do ferro, do titânio, do níquel, do site da NASA, certo? Todos aqueles são transformações polimórficas. O interessante é que essas transformações aqui, certo? Elas se combinam. Elas não são estanques e nem ocorrem 100% do volume do sólido, certo? E umas influenciam nas outras. Então, assim, é um capítulo muito legal, certo? Vai requerer leitura de vocês. Por isso eu estou adiantando. Essa aula já é para a semana que vem, certo? Mas quem quiser se divertir aí no feriado, tem bastante leitura, é um capítulo extenso. Ok? Então, assim, novidade para vocês aqui, talvez as transformações massivas. O resto nós já vimos a termodinâmica por detrás dessas transformações, certo? Nós vamos agora aplicar. Poderia, inclusive, deixar com vocês, porque o importante, nós já vimos, a termodinâmica por detrás dessas transformações. Ok? Vamos brincar. Certo? Nós temos aqui 3 diagramas. A, B e C. Certo? 1, 2 e 3. Nesse primeiro aqui, vamos imaginar que você está nessa fase aqui, nessa região monofásica alfa. Né? Sob resfriamento, você vai cruzar essa linha aqui, que é o limite de solubilidade sólida, certo? De B em alfa, do elemento B em alfa. Certo? Veja bem, nesse ponto aqui, cabia essa quantidade aqui do elemento B dentro da matriz alfa. Certo? À medida que você vai reduzindo a temperatura, ó, essa quantidade aqui vai retornando, vai diminuindo. Então aqui cabe menos B em alfa do que cabia aqui nessa temperatura. Certo? O limite lá, ó, estava mais aqui para a direita. Tem aqui. Aqui o limite está menor. Certo? O que ocorre?
você tem um rejeito, uma precipitação de beta rica em B, certo? Na matriz alfa. Beleza? Como é essa reação? Você parte de uma fase mãe, aqui chamada de alfa', certo? Ao cruzar o limite de solubilidade, você vai ter uma fase alfa, certo? Porém, essa fase alfa, ela é mais pobre em B do que era a fase mãe alfa', certo? E mais uma fase beta rica em B. De onde veio esse B? Que foi rejeitado de alfa, certo? Que foi rejeitado de alfa'. Então vamos lá. Alfa' rica em B, formando uma fase alfa mais pobre em B do que a fase mãe, e aquele B precipitado formando uma fase beta. Reação de precipitação. Aqui você tem vários exemplos disso, certo? Aqui você tem vários exemplos disso. Outra configuração aqui, certo? Só que, lembrando que a fase beta aqui está do outro lado, por isso é que o rejeito aqui foi beta, certo? Outra configuração, um beta, certo? Rico em B, cruzando esse limite de solubilidade aqui, mudou foi a concentração de alfa, de A que cabe em B. Então você tem uma precipitação de alfa nessa matriz aqui, que partiu daqui, beta, rica em B e alfa rica em A. Mesma coisa. Todos eles a mesma coisa, certo? Isso aqui é uma reação de precipitação. Então vamos lá. Parte de uma solução sólida metaestável alfa'. Por que ela é metaestável? Porque quando você reduziu a temperatura, certo? Quando você saiu desse ponto para cá, antes da reação você vai ter um alfa' estável. Instável, quer dizer, metaestável. Certo? Depois da reação, você vai ter uma solução sólida mais estável, empobrecida de soluto B, e o soluto B formando uma fase beta rica em B, certo? O dito precipitado. Precipitação ocorre demais, gente. Demais em todos os sistemas. Uma vez, tem algum engenheiro civil aí, eu não me lembro, certo? Teve um colega, professor, inclusive um professor sênior, fez doutorado com a gente aí. E ele dizia, então é isso que ocorre naquela reação do cimento, aquelas partezinhas sólidas que ficam lá. Exatamente. Aquilo é precipitado. Né? Quando você mistura a solução, ela aquece. No resfriamento, né, do cimento, a cura do cimento, né, do concreto, você tem reações de precipitação de todo jeito. Isso ocorre em tudo, gente. Metais, cerâmicos, polímeros, combinação qualquer desses aí, sempre é passível de precipitação. Certo? Por isso, é a reação que mais ocorre. Certo? Entre as transformações de fases, de longe a que mais ocorre. E influencia todas as outras. Ok? Transformações eutetoides. Silêncio foi proposital aqui, né? Porque aqui vocês dominam, não? Parte de uma solução sólida gama. Solução sólida de quê? A e B. Única, bem aqui, de alta temperatura. Sob resfriamento, a partir do ponto eutetoide, essa fase mãe gama vai se decompor. Por isso eu prefiro até o termo decomposição eutetoide. Vai se decompor em duas fases, alfa e beta.
a partir daqui, você vai ter um alfa rico em A e um beta rico em B. Essa aqui é importantíssima, viu? Importantíssima também porque ela ocorre em muitos sistemas, certo? E tem algumas características, inclusive a literatura, na minha opinião, de maneira equivocada, chama de precipitação de alfa e beta, inclusive o Porter. Certo? Eu não gosto, mas é universalmente utilizado sim. Porque precipitação, para mim, é rejeito dissoluto. Certo? Você cruza o limite de solubilidade, aí não cabe mais soluto dentro da matriz. Beleza. Aqui não é isso. Aqui não é isso. Aqui o que está se passando é que a partir daquela temperatura, entalpia de mistura negativa, certo? Para reduzir a energia livre, certo? As espécies químicas se separam. Beleza? Assim é que eu gosto de apresentar. Professor, mas o Porter chama assim, chama. Precipitação de alfa e beta, chama. Mas e a maioria dos livros chama assim também. Então assim, aí você vai me deixar muito orgulhoso, certo? Se você chegar lá na frente da sua carreira, mas o professor Marcelo me explicou, peraí. Precipitação é rejeito dissoluto. Decomposição etetóide é uma separação de uma solução sólida ou líquida em duas fases ou duas regiões de elementos distintos. Uma rica em um, outra rica em outro. Mas enfim, fiquem preparados porque aparece muito, viu? Inclusive, nós somos muito levados a usar o termo precipitação aqui de maneira intercambiável com transformações eutetóides, ou precipitação eutetóide, enfim. Ok? Precipitação e transformações eutetóides, viu? Tirado do livro. A formação de fases com uma composição diferente da matriz. Ok? Você parte de uma matriz com uma determinada composição, né? E esses elementos se separam formando duas regiões com duas fases diferentes, rica em um e rica em outro. Ok? Então, a composição das fases filhas são diferentes da composição da fase mãe. Né? Requerem difusão em longas distâncias atômicas. Isso aí ocorre em todo o volume do sólido, toda a extensão do sólido. Long range diffusion. Então, é diferente de outras reações que vocês vão ver que são muito mais locais. Então, vamos lá. Retornando. Precipitações e transformações eutetóides. Fase com composição diferente da matriz. Difusão em longas distâncias atômicas. E essas novas fases que se formam, certo? Elas podem ou não ter a mesma estrutura cristalina da fase mãe. Na grande maioria das vezes não tem, certo? São fases com estruturas cristalinas completamente diferentes. Mas há a possibilidade de a fase mãe e filha, as fases mãe e filhas terem a mesma estrutura cristalina. Pode ocorrer. Não é o comum, mas a composição é diferente. No caso das reações de precipitação, você sai de uma fase mãe para uma fase alfa, que ainda permanece alfa, então mesma estrutura cristalina, porém composição diferente. E a fase beta,
que é tudo diferente, certo? Tanto a estrutura cristalina quanto a composição, certo? Então, muda ou não a estrutura cristalina da fase beta, mas a composição é completamente diferente. A fase alfa é a mesma estrutura cristalina da fase alfa linha, certo? De quem ela é filha, mas a composição é diferente, ok? Então, eutetoides, né? As espécies químicas não se gostam. Chega um limite de temperatura que elas se separam. Ordenamento é ao contrário. Ordenamento é ao contrário. Certo? Você tem uma solução sólida, parte de uma solução sólida alfa, certo? Aleatória. A partir de determinada temperatura, certo? Que costumam ser temperaturas bem baixas, você sofre o ordenamento em uma fase linha, alfa linha alternada. Ordenada, desculpa. Ou aqui beta para beta linha ordenada. Acontece que esse ordenamento, quer dizer, você tem uma solução sólida, uma temperatura mais alta aqui, aleatória. A partir de determinada temperatura, você sofre um ordenamento, quer dizer, o sistema aqui virou AB, 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 AB. Isso aí muda completamente as propriedades do seu sistema sólido. Em metais, costuma mudar para pior. Então você tinha um negócio bem bonitinho por aqui, nessa faixa de temperatura, quando desceu, ordenou e mudou as propriedades. O fato é que muda as propriedades daquele sistema. Então, alfa e alfa linha, certo? Elas têm propriedades diferentes. Repito, em metais, costuma mudar para pior. Costuma ser... essa transformação costuma ter efeito deletério nas propriedades, certo? Nos outros sistemas cerâmicos compostos, eu não sei. Ok? Isso aqui ocorre por quê? Entalpia de mistura negativa ou muito negativa. Então, a partir de determinada temperatura, o que já estava em solução, isso aqui é solução, viu? Isso aqui você já tem combinado dentro da estrutura cristalina alfa e beta, desculpa, A e B. Certo? Só que numa distribuição aleatória. Lembra lá daqueles slides das bolinhas? Lá do capítulo 1, se não me engano? Do Porter? Aqui ficou uma soluçãozinha toda preta e branca. Nos slides lá do capítulo 1. Certo? Aí lembra lá que tem ordenamento também de longo alcance e curto alcance. Tudo do capítulo 1. Estamos aplicando. Mesma coisa aqui. Eu não gosto dessa palavra desordenado, vou até substituir por aleatório. Certo? Mas eu faço isso em outro momento para não atrapalhar o nosso andamento aqui. Certo? Transformações massivas, elas têm uma característica diferente. Transformações massivas, elas ocorrem quando há um resfriamento acelerado, certo? Quer dizer, quando você expõe seu material a um resfriamento com uma taxa de resfriamento muito brusca. Por exemplo, aqui você sai de beta, dessa região monofásica beta, abruptamente para essa temperatura baixa aqui. Você deixou de passar nessa região aqui, onde você teria inicialmente precipitação de alfa na matriz beta, e transformou tudo em um alfa massivo. O que ocorre é que esse alfa, certo?
não deu tempo ter difusão, não deu tempo mudar a composição. O tempo que houve foi só alterar a estrutura cristalina por difusão. Certo? Então, essa fase alfa aqui é chamada de alfa massivo. Aqui é a mesma coisa. Mas professor, qual seria a diferença se você tivesse deixado precipitar esse alfa nessa região bifásica, composição química? E aqui você ia ter um alfa precipitado, certo? Com uma determinada composição, de um beta, e lá embaixo você ia ter 2 alfas. Se você fizer isso de maneira acelerada, não, você vai ter uma fase massiva, certo? Aí novamente o pessoal pode chamar isso de uma fase massiva precipitada, que não é, mas também pode ser, na minha opinião, de maneira equivocada, chamada de precipitado, ou eu gosto de chamar mesmo de fase massiva, alfa massiva. Certo? Mesma composição, não deu tempo para ocorrer difusão. Difusão para redistribuir os elementos de liga, mas a estrutura cristalina é diferente. Por difusão, não deu tempo para espalhar os elementos de liga, mas deu para alterar a estrutura cristalina. E as transformações polimórficas ou alotrópicas, né? Componente único, certo? Vocês fizeram isso por ferro, certo? Fizeram isso por níquel também, não foi? Certo? Essa parte, ó, fase de alta temperatura, ferro delta, que é CCC, certo? Transformando em ferro gama, que é CFC. Continuando, reduzindo ainda mais a temperatura, ferro alfa, que é CCC. Certo? Vamos lá. No contrário, baixa temperatura, ferro alfa. CCC, ferro magnético. Reverte em ferro gama. CFC, paramagnético. Continua aquecendo, volta para ser CCC, ferro magnético de novo. Então, certo? Eu estou falando das propriedades magnéticas. Certo? Aqui é magnético, aqui não. Aqui volta a ser. Certo? Então, tem ácidos inoxidáveis que têm estrutura alfa, CCC, e são magnéticos, os ferríticos. Tem ácidos inoxidáveis que têm estrutura CFC, não são magnéticos. Certo? Alumínio, CFC, não magnético. E aí segue. Então, isso eu estou falando, estamos aqui abordando a parte de magnetismo, mas propriedades mecânicas são diferentes. Propriedade de resistência à corrosão é diferente. Altera tudo. E nós vamos usar aqui muitos exemplos de metais, porque enfim é a nossa área de atuação, mas serve para tudo, viu? Reações de ordenamento. Reações massivas polimórficas não requerem difusão em grandes distâncias, quer dizer, short range, né? Não há mudança de composição, certo? Nem no ordenamento, nem na massiva, nem na polimórfica. Não muda a composição entre os componentes mães e filhos. O que você tem é um rearranjo atômico, certo? Composição é a mesma antes e depois. Beleza. As duas outras transformações vistas aqui, que são, vou voltar. Eutetoide, certo? Você muda a composição e a estrutura cristalina, certo? Pode até ocorrer uma coincidência de ter a mesma estrutura cristalina. Na maioria dos casos não ocorre, mas a composição muda com certeza. Então, difusão de longo alcance. É a mesma coisa em precipitação. De alfa linha para alfa, mesma estrutura, composição diferente.
Beta, estrutura pode ou não ser igual, na maioria das vezes não é, estrutura cristalina, mas a composição é muito diferente. Certo, turma? Então, isso aí, apresento para vocês, é um resumaço, certo, das transformações difusionais. Daqui para frente, nós teremos um detalhamento de muita coisa disso aí, certo? Mas, por exemplo, na graduação, eu fico aqui quase um mês batendo nessas características, certo? Com vocês vamos tentar detalhar mais um pouco e vamos fazer uma pequena pausa.